Chamar o pregador que dispensa a apresentação já, né? Já esteve conosco em alguns cultos. Vamos orar por ele, irmãos. Estenda suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, essa oportunidade, Pai, de estar em Tua presença, com a igreja, Senhor, e poder ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já falou com o Fernando, o Senhor já deu a ele, ó Deus, uma palavra para a igreja hoje. Obrigado porque o Senhor já iluminou a mente dele, já encheu o coração dele, ó Deus, de alegria, de gozo, Senhor Deus, de entusiasmo, que o Senhor possa, ó Deus, usá-lo com autoridade, ó Deus, que vem de Ti nessa manhã, Pai, que o Senhor possa usá-lo com intrepidez, ousadia, Pai, que possamos ser alvos, ó Deus, da Tua graça, através da Tua palavra. Fala conosco, abençoa o Teu Filho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, por meio de Cristo Jesus ressurreto, que nos trouxe de volta para perto de si, amém? Manhã maravilhosa, Maroca escolheu músicas tocantes, de profundidade, que nos levou um pouquinho mais para perto de Deus. Como é bom adorar. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom utilizar da música para se entregar diante do Senhor. Isso é maravilhoso. E mesmo sem que combinássemos algo, a última canção fala da presença de Deus. E o que nós vamos ministrar nessa manhã fala também a respeito da presença de Deus. O tema da semana fala de alegria. O pastor Silas provavelmente vai discorrer isso melhor no culto da noite. Eu também quis trilhar por esse caminho. Por isso gostaria de convidá-lo para que você abra sua Bíblia, por favor, em Salmos, de número 16. Salmo, número 16, e o versículo 11. As Bíblias ainda são folheadas. Salmo 16, e o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua presença há plenitude de alegria. E o tema desta mensagem nesta manhã é justamente a frase central do versículo lido. E pela terceira vez, para que possamos fixar e então entender o fio condutor que nos levará ao alvo dessa mensagem. Então, o tema desta manhã é: a presença de Deus traz plenitude de alegria. Amados e amadas irmãs, vivemos num mundo onde a alegria se esvai. Me parece que a tristeza, ela ocupou o lugar da alegria. As pessoas são tristes. Nunca se viu um tempo em que as pessoas estão tão doentes psicologicamente. Nunca se viu um tempo onde as pessoas estão tão abaladas no seu interior, na sua essência. Nunca se viu um tempo onde as pessoas são tão tristes. Medicamentos e
tratamentos para esse tipo de problema são cada vez mais corriqueiros nas nossas necessidades diárias. Preciso disso para aquilo, daquilo para aquilo e assim por diante. Vivemos num mundo com muitos problemas e me parece que a alegria, baseado numa inversão de valores, onde a alegria e felicidade virou sinônimo de riqueza, de prosperidade financeira, me parece que a alegria se tornou até um artigo de luxo. Onde para que eu seja alegre, para que eu seja feliz, eu preciso ter posses, eu preciso ter dinheiro, eu preciso estar bem financeiramente, eu preciso estar bem mediante aos conceitos da sociedade, em meio a tudo que a sociedade nos impõe como sinônimo de alegria ou de felicidade. A presença de Deus, como o texto lido nos diz, que é a plenitude da alegria, ou seja, é o todo da alegria, a essência da alegria, é o motivo maior da alegria. Ela me parece que vai sendo substituída por outras coisas. Eu li um artigo da revista Ultimato em que dizia o seguinte, numa pesquisa feita com, não lembro o número de cristãos em que foram entrevistados, já faz um tempo que eu li isso, então até tentei ontem achar essa revista, mas acho que ela se perdeu no caminho. Mas os dados são o seguinte, eles entrevistaram muitos cristãos sobre quais eram os motivos em que eles eram gratos a Deus, ou seja, quais são os motivos pelos quais você ora a Deus e diz, Deus, obrigado? E as pessoas, e a pesquisa dizia o seguinte, que as pessoas agradeciam muito pela casa própria, muito pelo bom emprego, as pessoas agradeciam muito pelo bom salário, pela prosperidade financeira, mas agradeciam muito pouco pela presença de Deus, muito pouco pela obra de Cristo em nós, muito pouco pelo resgate, pela dívida paga, gerada pelo pecado. E lendo esse contexto, me parece que se nós não tomarmos cuidado, a nós dentro da igreja, inclusive, vamos permitindo com que essa inversão de valores ocorra. Onde a alegria plena, verdadeira, a que deveria ser suficiente para nós, que é, como diz a palavra de Deus, na tua presença existe plenitude de alegria. E alegria aqui na essência, no original, lá do hebraico, vai falar de felicidade, vai falar de satisfação. E me parece que se nós não tomarmos cuidado, isso também vai permeando no seio da igreja. A Bíblia vem nos falando que Israel também viveu isso. Mas para isso vamos entender um pouquinho melhor algumas coisas. O fato, irmãos, é que Deus deseja se relacionar conosco. Desde a criação no Éden, Deus deseja se relacionar conosco. Um dos textos que são assim, dentre tantos que são os meus, que está na minha lista de preferidos, é o texto que fala que Deus vem na viração do dia se relacionar com o primeiro casal. Eu acho isso magnífico, eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico. Deus já apresentando o caráter soteriológico de Cristo quando se esvazia da sua glória, se esvaziar já no Éden da sua divindade e vir se relacionar com o ser humano. Deus já estava apontando para Cristo quando Cristo se fez escravo, deixando de ser Senhor, passando a ser escravo, vindo a viver entre nós para nos redimir, para nos salvar e nos resgatar. Eu acho fantástico Deus almejar tanto se relacionar conosco. Entretanto, com a quebra desse relacionamento no pecado, Deus inicia então uma saga, uma trajetória. Deus inicia uma guerra, se é que eu posso me valer desse termo, para resgatar esse relacionamento perdido.
Com isso, ele fez uma aliança com Noé, depois uma segunda aliança com Abraão. Ambas não tiveram muito sucesso. Então, Deus faz uma terceira aliança com Moisés, lá no Sinai, no Monte Sinai, as leis, as tábuas, os mandamentos. Deus faz uma terceira aliança. E, com isso tudo, Deus estava desejando, almejando se relacionar com o povo. O desejo de Deus era estar no meio do povo, era estar inserido na vida do seu povo. Mesmo que o povo queria se distanciar cada vez mais. Mesmo que Moisés virasse as costas, o povo já tinha feito bezerros de ouro, já estava se distanciando, Deus queria trazer de volta, Deus queria puxar para si. Deus almeja se relacionar, Deus almeja, Deus deseja estar em relacionamento comigo, com você, com a igreja, com o ser humano, com a sua criação. O Criador deseja se relacionar com a sua criação. Isso é lindo. Em Êxodo 25, Deus então ordena a Moisés a construção de uma arca. Nesta arca, chamada Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca de Deus. Eu não sei qual é o termo predileto, mas são vários possíveis. Deus ordena a Moisés, construa uma arca. Nesta arca irá conter a minha presença, ela representará a minha presença. Esta arca trará consigo a Shekinah, ou seja, a presença de Deus. Aonde a Shekinah está, a transformação. Aonde a presença de Deus está, a bênção, a prosperidade. Aonde a presença de Deus está, a plenitude de alegria. Quando Deus faz essa aliança com Moisés, Deus está dizendo, olha, por mais uma vez eu estou reforçando, eu quero estar no meio de vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero ser a alegria de vocês. Deus estabelece, então, a sua primeira mudança de endereço e vai passar a habitar, então, no templo por meio da presença da arca. Onde a presença de Deus está, ali há alegria plena. Pois bem, Deus deseja que sua presença seja presente em nossas vidas. Baseado nesse contexto que traçamos, no texto lido inicialmente, eu quero convidá-lo, junto comigo, a refletir em alguns exemplos de pessoas que permitiram que a presença de Deus trouxesse alegria plena para as suas vidas. O primeiro ponto desta mensagem nesta manhã é: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. Lembrando que o tema é: na presença de Deus ou melhor, a presença de Deus traz plenitude de alegria. E o primeiro ponto desta mensagem, nesta manhã, é: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. Pois bem, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículos de 1 a 2, diz assim. Eu não vou poder esperar com que você abra, eu vou lendo, para que nós possamos ganhar tempo. 1 Samuel, capítulo 7, 1 e 2, diz assim. Os homens de Querite Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Querite Jearim por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel lamentavam-se ao Senhor. Veja, um juiz por nome de Eli, que antecedeu a Samuel, após se corromper, após se desviar dos planos e da vontade para que o Senhor tinha para com seu povo, ele então leva a arca para uma batalha, para uma guerra, entendendo que aquela arca não era
o que deveria ser, e sim um amuleto onde aquela arca estivesse. Então o exército se valeria daquele objeto, então eles venceriam a guerra. Ou seja, começaram a utilizar a presença de Deus para artifícios próprios e que não eram a vontade de Deus. É óbvio, perderam a batalha. Com isso, os filisteus levaram a arca ficou por um tempo em meio aos filisteus, e aquilo que seria a bênção para Israel passou a ser maldição para os filisteus. Por mais ou menos alguns meses eles ficaram e mandaram a arca embora, e ela foi parar na casa desse senhor chamado Abinadab. Então eles foram lá, elegeram um filho para cuidar e consagraram: você vai cuidar disso aqui. E a Bíblia diz que a arca ficou ali naquela casa por 20 anos. E mesmo assim, 20 anos, a palavra de Deus nos diz que toda Israel se lamentava, chorava, clamava. Ora, aonde a presença de Deus está, há plenitude de alegria, há transformação. Intrigante ler esse texto e pensar que essa arca ficou nessa residência por 20 anos e nada mudou. Nada foi transformado. Não havia alegria, o povo se lamentava, o povo chorava, clamava. Aonde estava a alegria? Aonde foi parar a alegria desse povo? Muitas vezes, nós agimos com descaso para com a presença de Deus. Muitas vezes nós não valorizamos como deveríamos a presença de Deus. E quando agimos com descaso para com a palavra de Deus, a tristeza começa a se afastar. Aliás, a alegria começa a se afastar. E como num recipiente onde apenas um elemento pode permanecer, conforme a tristeza sai, aliás, conforme a alegria sai, a tristeza chega. Quais foram as transformações que a presença de Deus tem gerado nas nossas vidas? Quais são as transformações que a presença de Deus gerou na nossa casa? Qual é o setor da nossa vida que a presença de Deus tem feito diferença? Quais são os momentos de tristeza, de lutas, de adversidades, quem sabe, em que olhamos para Deus e falamos: Deus, na sua presença há plenitude de alegria. Nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Não simplesmente olhar para esse cidadão chamado Abinadab e sua família, que agiu com descaso para com a presença de Deus, e julgá-lo, mas olhar para nós mesmos. Onde está sendo transformada a nossa vida por meio da presença de Deus que age em nós, e aonde isso tem gerado alegria em nós? Lembrando que o tema desta manhã é: a presença de Deus traz plenitude de alegria. O segundo ponto dessa mensagem é: o desejo pela presença de Deus gera alegria. Em detrimento ao primeiro ponto, que era o descaso com a presença afasta a alegria, o segundo é: o desejo pela presença de Deus gera alegria. E nós vamos ler 1 Crônicas 13, versículos dos 5 a 8. 1 Crônicas 13, versículos de 5 a 8, que diz assim: Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Querite Jearim para Jerusalém. Colocaram a arca num carro de bois, um carro novo de bois, e levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro.
Então Davi e todo o povo começavam a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus, e eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos, trombetas e dentre outros instrumentos. Independentemente, nós sabemos na história, nós conhecemos a história que a estratégia de Davi não foi a mais acertada. No decorrer do texto aqui, Uzá acaba tocando na arca, Deus ali acaba o fulminando com um raio que desceu sobre ele, o abrindo. É assim que o texto diz, é um pouco chocante, mas é assim que o texto fala, que o raio abre um buraco em Uzá. Né? E assim, é um pouco forte, mas é isso que o texto diz. Independentemente da estratégia que Davi erra e depois vai buscar a direção correta de Deus e acerta a estratégia para então levar a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, onde ela ficaria no templo, e ali seria então a habitação, o endereço de Deus. Independentemente disso, o fato é que Davi olha para o seu cenário, para o seu contexto e identifica um problema. Há necessidade de alegria no nosso povo. Há a necessidade de deixar o povo alegre. Então ele entende que essa alegria só viria por meio da presença de Deus. Então ele toma a seguinte decisão: vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a arca. Vamos trazer de volta, vamos colocar a presença de Deus no seio da nossa sociedade, no meio da nossa vida. Vamos fazer com que a presença de Deus faça parte da nossa vida, faça parte das nossas decisões, faça parte do nosso contexto, que a presença de Deus faça parte da educação dos nossos filhos. Essa foi a atitude de Davi. E a Bíblia diz que eles então foram buscar, chegaram na casa de Abinadab, colocaram a arca num carro de bois novos, e foi aquela festa, e eles vinham cantando e dançando e tocando instrumentos, e era aquela alegria toda, porque aonde a presença de Deus está, há plenitude de alegria. Primeiro ponto dessa mensagem é: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. O segundo é: o desejo pela presença de Deus gera alegria. E o terceiro e último é: a valorização da presença de Deus perpetua a alegria. Eu quero repetir para você, para que você compreenda, para que você consiga diagnosticar o que está sendo dito. O tema desta manhã é: a presença de Deus traz plenitude de alegria. O primeiro ponto que nós falamos e refletimos é: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. O segundo, o desejo pela presença de Deus gera alegria. E o terceiro, a valorização na presença de Deus perpetua a alegria. É intrigante, como eu disse ainda há pouco, pensar no fato da arca ter ficado 20 anos na casa de Abinadab e nada ter mudado em sua vida. É intrigante pensar que esta arca ficou 20 anos na casa de alguém, algo que é tão transformador, algo que representa a Shekinah, a presença de Deus, não transformar, não gerar alegria, não fazer do ambiente um ambiente melhor. É intrigante pensar nisso. Diferentemente de Abinadab, um outro cidadão por nome de Obed-edom acolheu a arca em sua casa. E a Bíblia diz que em 3 meses tudo foi transformado. Vamos ler ainda 1 Crônicas, no capítulo 13, na sequência do texto anterior que lemos. 1 Crônicas, capítulo 13, e os versículos 12, 13 e 14. Diz assim: Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Ele volta
para Deus e fala: Deus, eu tomei a atitude errada, agora eu preciso da sua orientação. Como vou trazer a arca de volta para Deus? O versículo 13 diz assim: por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Amados irmãos e amadas irmãs, onde a presença de Deus está, ali há alegria, bênção, saúde, prosperidade. Aonde a presença de Deus está, a salvação. Aonde a presença de Deus está, a plenitude de alegria. Aonde a presença de Deus está e é valorizada, como o título deste ponto diz, aonde há valorização da presença de Deus, a alegria não só existe, mas como se perpetua, ela é plena. Ela passa a ser duradoura. Ela deixa de ser passageira, fundada em subterfúgios humanos gerados pelo pecado, onde nós acabamos por depositar a nossa fundação, nosso alicerce em coisas que se esvaem, que não são duradouras. Aonde a presença de Deus está, a alegria é perpétua, ela é duradoura, ela não passa, ela se torna permanente, ela se renova todas as manhãs. Aonde a presença de Deus está e é valorizada, todos os dias nós acordamos e temos o discernimento de olhar uma manhã ensolarada dessa e dizer: Deus, muito obrigado, simplesmente pelo fato de estarmos vivos. Simplesmente pelo fato de conseguirmos sentir o ar entrando em nossos pulmões. Isso já é mais do que alegre. A gente sabe muito bem como a vida é. Esse universo cíclico que faz voltas, que um dia nós estamos aqui, no outro nós estamos aqui, no outro nós estamos aqui, no outro ali, ele vai fazendo voltas. Nós bem sabemos, hoje nós estamos bem, amanhã nós não estamos. Hoje nós temos uma boa condição, quem sabe amanhã possamos passar por alguma dificuldade. Esse é o contexto onde nós estamos inseridos. Se nós vermos o cenário político nacional, nós vamos ver muito bem isso, o sentimento de insegurança. O empresário não quer investir, não pode gastar porque eu preciso reter, eu preciso segurar. A insegurança, eu não posso contratar, eu preciso enxugar o meu quadro. Na minha empresa está assim. Quem fazia uma atividade está fazendo 2, 3, 4, porque o quadro de funcionários foi se enxugando, porque nós estamos num momento de recessão, um momento de insegurança. Outrora a empresa estava num outro momento, contratando e... Esse é o universo cíclico, que se renova todos os dias. E em meio a tudo isso, onde há alegria plena, onde há valorização da presença de Deus, nós conseguimos olhar para Deus e dizer: Deus, em meio a tudo isso, eu consigo me sentir satisfeito com o Senhor. Eu consigo me sentir alegre com o Senhor. Deus deseja gerar isso no meu coração, satisfação. Porque aonde há presença de Deus, há plenitude de alegria. É plenitude, é completo. A plenitude, ela abrange todos os segmentos da nossa vida. Não há um segmento da nossa vida que não será atingido pela plenitude da alegria de Deus, contida na presença de Deus. Porque aonde há a presença de Deus, há alegria.
Quero concluir nesta manhã esta reflexão, esta mensagem, dizendo: Deus, quando fez sua última mudança de endereço, decretou bênção sobre nós. Qual é a última mudança de endereço de Deus? Eu disse para vocês lá no início que a primeira mudança de endereço, Deus foi morar no templo, com a arca, com a presença. Deus desejou ter um endereço, olha que coisa linda, para estar no meio do povo, para se relacionar com o seu povo, como eu disse no início. Olha que Deus maravilhoso. Eu fico intrigado com as características de personalidade do nosso Deus. Não precisa de nós, mas mesmo assim quer estar no nosso meio. Quer viver conosco, quer se relacionar conosco. Com a corrupção do templo, da religião na época, já permeando ali o momento em que Jesus esteve na terra, Deus vai morar no deserto. Ele deixa o templo. É a segunda mudança de endereço de Deus. A Bíblia diz que lá com João Batista, lá no deserto, Deus estava habitando. E aí então a terceira mudança de endereço de Deus, que é perpétua, traz sobre nós bênção, que é onde Deus passa a habitar no nosso coração. Nós passamos a ser a habitação, Deus passa a habitar em nós. E agora já nós não temos mais condições de não estar na presença de Deus, porque Ele habita em nós. Não somos nós quem estamos na sua presença, é Ele que está em nós. E aí nós precisamos olhar para essa realidade e entender. Nós seguiremos o exemplo de Obed-Edom ou o exemplo de Abinadab? Nós seguiremos o exemplo de Abinadab, que a arca ficou no seio da sua família por 20 anos e nada mudou. Ou nós seremos como Obed-Edom, que recebeu a presença de Deus e em 3 meses toda a sua realidade foi transformada. Que essa palavra possa encontrar morada no seu coração. Que essa palavra possa gerar em você as transformações necessárias contidas nos sonhos de Deus, contidas na vontade de Deus. E que possamos levá-la em reflexão, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e te dê um domingo abençoado no nome de Jesus.